boa noite. Dia 8 de junho de 2020, 8h57. Como é que vocês estão? Vou fazer nossa primeira live da semana, já nos moldes, novos moldes, né? Então eu vou fazer live. Boa noite, boa noite. Boa noite, Dimas, tudo bem? Quem mais está aqui? Tem mais alguém? Como é que vocês estão? Já eu vejo quem está aqui. Então, essa semana começa uma maneira de reduzir a quantidade de lives da semana, né? Mas para que a gente traga assuntos mais bem elaborados. E também porque semana que vem, se não permitir, estaremos aí voltando ao mercado a trabalhar na prefeitura. E aí vai ficar um pouquinho mais difícil, né? E se assim permitir, até o final do mês, estamos torcendo para voltar às atividades na EC. Como é que vocês estão? Como foi o final de semana de vocês? Maria Campos, Dimas. Então hoje a gente vai conversar sobre conflitos familiares. Deixa eu me localizar aqui. Deixa eu abaixar aqui a televisão que está alta. Já volto. Voltei. Então hoje a gente vai falar sobre conflitos familiares, né? E entender um pouquinho por que existem tantos conflitos, tantas dificuldades no convívio familiar. Vocês estão me ouvindo? Tá tudo certinho aí? Hoje a internet está um pouquinho mais lenta. Então vamos lá. Deixa eu ver aqui quem está aqui. Nove horas. Vamos ao nosso assunto de hoje. Conflitos. Conflitos familiares. Por que tem tanto conflito, né? Por que a gente tem tanta dificuldade no convívio familiar? Então, primeira coisa que eu queria colocar para vocês assim, são cinco coisas que atrapalham muito os relacionamentos e principalmente o convívio familiar. Para depois a gente entrar mais profundamente na questão da família. Primeiro, o hábito. Boa noite, Eliana, Maria Campos, Dimas, Agnes, Santos, Marta, boa noite, tudo bem? O que atrapalha muito? Primeiro, essa questão da gente decifrar querer decifrar os sentimentos e os desejos dos outros. Né? Há uma falta de comunicação, então a gente supõe sempre o que a pessoa está querendo, sempre o que a pessoa está sentindo. Então a gente não conversa com as pessoas no nosso lar. Normalmente a gente fica nessa questão de eu creio que ela está querendo isso, eu creio que ele está querendo aquilo, eu creio que ele está bem. A gente não conversa. Então a primeira coisa que atrapalha muito o convívio familiar é a falta de comunicação. Uma falta de comunicação adequada, correta. É muito suposição, é muito futurologia. É sempre as coisas muito baseado no que eu creio, no que eu imagino. Eu nunca pergunto de fato para a pessoa, estou sempre imaginando. Então, a primeira coisa é essa questão de decifrar o sentimento, né, do desejo. A outra coisa, sentimento de culpa.
Gente, não tem local aonde mais para você se sentir culpado dentro do que a família. Porque qualquer coisinha que você faz, tem sempre, ai, como é que ele vai ficar? Né? Por que eu fiz isso? Então você se sente culpado, a pessoa te deixa sentindo que você é culpado por alguma coisa, algum comentário. A gente tem uma dificuldade enorme, né, de avaliar a forma que os outros se comunicam com a gente, fazem as coisas com a gente, e sempre a gente joga muita culpa. Então a gente fala assim, ó, se você fizer tal coisa, vamos pegar um exemplo, né? Era muito comum até um tempo atrás, ainda muito em algumas famílias, quando todo mundo espera que você seja um médico, por exemplo, você fala, você é ator. Então isso te joga um sentimento de culpa, como nós gastamos, investimos tanto em você, e agora você vem fazer isso, se tornar um ator, o que as pessoas vão dizer, o que a família, né? O que a nossa família vai dizer. Aí vem o sentimento de cobrança e de culpa. Então primeiro, essa questão da futurologia, de querer descobrir o que o outro sente e deseja, jogar culpa, né? Viver sempre uma relação de culpa. Uma outra coisa também é que também gera muito conflito e a gente não percebe é a comparação. Isso é muito normal. Você viu o filho do vizinho é muito melhor que você. Olha, ele já comprou um carro, já comprou uma moto. Olha o emprego que ele tem. Olha, ele é tão educado com a mãe, ele é tão educado com a filha, não sei o quê. Então ele tem a mania de ficar comparando uma família com uma outra. E a gente esquece que externamente as famílias são perfeitas, mas dentro do convívio do dia a dia, a gente sabe que não é bem assim que a coisa funciona, né? Existem muitas divergências, existem muitas histórias, mas a gente está sempre fazendo uma comparação. E nessa comparação, sempre alguém sai prejudicado, né? Ele é sempre inferiorizado. E isso vai também gerar muito problema na família. A outra coisa é a competição. A competição para ser o melhor, a competição para estar sempre certo, a competição para ser o queridinho, a competição para ser o bonzinho. Então esse é outro problema. Então, decifrar os sentimentos e desejos, que é falta de comunicação, criar culpa, sentimento de culpa, comparação com os outros, estar sempre comparando alguém da família com alguém da família do outro, com a vida do outro, que é muito complicado. Competição, né? Esse negócio de ficar estimulando sempre muita competição em vez da colaboração dentro da família também gera problema sério. Você viu o seu primo, ele conseguiu um emprego lá para tanto, você vai ter que conseguir tal. Olha, tua prima lá conseguiu tal coisa, você vai ter que conseguir coisa melhor. Então sempre esse ritmo de competição que não é interessante. E uma outra coisa também que destrói qualquer tipo de convivência e relação é esse hábito de levar a intimidade à mostra, né? Mostrando para todo mundo essa intimidade, mostrando o que você faz, como é que é, fica contando as coisas para os outros, a parte negativa, fica abrindo a vida sexual para os outros. Então fica muito complicado você ter uma relação familiar onde tem esses cinco fatores aí sem trabalhar direito, de uma forma negativa. Então, tentar ficar adivinhando o pensamento dos outros, tentar jogar culpa, comparação, competição e essa falta de esse escancaramento da intimidade, né, da família. Isso normalmente vai levar a conflitos. Outra coisa que você entender também o que é família de fato, né? Como é que surgiu esse vamos dizer assim, esse conceito de família, essa forma de família. A gente tem que entender que a família como a gente conhece, ela não é algo, ela é algo muito novo, né? E já mudou muitas vezes, né? O conceito de família ele está sempre em processo de mutação. Ele foi, em alguns locais ele é o patriarcado, ou seja, é a figura do pai, né? Depois vem o matriarcado, que é a figura da mãe. Vamos pegar um exemplo, né? Nas culturas europeias era muito comum a figura do pai, né? Do coordenador da família, é o que ditava as regras, as normas, tudo isso. Em algumas outras culturas você vê que essa orientação vem mais da figura materna, da mulher, né?
E hoje, durante um bom tempo, hoje as famílias já não têm a mesma composição. As famílias hoje já são, elas têm uma quantidade de misturas muito grandes. Então você vai ter família aonde só tem a figura do pai, porque tem só a figura do pai, só a figura da mãe, e tem os agregados, né? São os filhos do outro casamento, são dos casamentos que você já teve, é o namorado, a namorada, o companheiro, a companheira. As famílias foram se agregando. Então você teve um relacionamento, teve 2, 3 filhos, aí tem um outro relacionamento, tem mais 2, 3 filhos. Aí quando você vê, tá os filhos seu com a sua atual esposa, os filhos da outra junto e vice-versa e do outro. Então a família é algo mutante, ela vai se transformando conforme o conceito social, os meios e tudo isso. Mas o que a gente percebe, que muitas vezes as pessoas têm uma falsa ideia, é que as famílias do passado elas eram mais unidas, elas eram mais solidárias. Não é bem assim que a coisa acontece. A família sempre foi uma coisa muito marcada pela aparência. Mas as realidades familiares, inclusive das famílias nobres, das famílias imperiais, das monarquias, foi sempre conflito de interesse, conflito, briga por poder e tudo isso. Vamos pegar recentemente aqui a questão da família britânica, real britânica, né? Que o príncipe Charles ele sempre teve uma paixão avassaladora pela Camilla Parker Bowles, né, e acabou casando com a Diana, e sabendo que a rainha não gostava dela e vice-versa. Ou seja, essa situação, isso é família. Família é um conjunto de pessoas querendo se acertar, né? Que tem vínculos sanguíneos, que tem vínculos afetivos, que vão durante um bom tempo se juntando. Mas a gente precisa tirar da cabeça que família é algo perfeito, né? Bom dia, boa noite, Antônia, Denise. Família não é algo perfeito. Família é um conjunto de pessoas que tentam, entre elas, ali, ter um bom convívio, ter um bom desempenho, ter boas relações, um bom convívio, e tentam se entender, né? Apesar de todos os conflitos que acabam surgindo. A gente precisa entender também, né, que existem vários conceitos de família e cada um é bem diferente. Se você pegar uma família oriental, ela vai ter um conceito, uma família ocidental vai ter outro, uma família cigana vai ter outra, uma família latina vai ter outro, uma família judaica vai ter outro. Então cada família tem as suas peculiaridades, tem as suas características que a gente precisa começar a entender. Mas o que às vezes eu vejo assim, as pessoas falando, depois que fulano morreu as famílias se dispersaram, cada um foi para um local. Sim, também outra característica da família é quando tem um elo de ligação, uma pessoa daquela família que ele consegue, vamos dizer assim, ser o sol, né? Vamos dizer assim, ele é o sol e os outros orbitam em volta dele, ele consegue manter essa união familiar. E quando ele se vai ou ela se vai, os planetas, vamos dizer assim, essas famílias vão cada um para o seu caminho, né? Porque a gente tem que entender também que as pessoas nascem com seus objetivos de vida, com sua visão de vida, com suas histórias, né? E vão criar outras famílias, outras relações cada vez diferentes. A gente tem uma dificuldade muito grande também de aceitar mudanças e transformações no âmbito familiar, mas não tem como, né, você não conviver com isso. Você pode muitas vezes até implicar durante um tempo, ficar bravo durante um tempo, mas essas mudanças é o que fazem a nossa vida crescer, né? Por que gera o conflito? O conflito gera em 2 pontos. Primeiro, quando não se aceita o livre-arbítrio e a opinião do outro, e pela imposição do seu ponto de vista, que você acha ou acredita ser mais correto do que o outro. O conflito existe quando a comunicação entra em confronto, quando os pontos de vista se confrontam.
quando não há comunicação, não há aceitação. Como eu disse, quando você supõe que o outro sente isso, supõe que o outro pensa aquilo, quando você começa a colocar competição, quando você começa a colocar que a família do outro é melhor, que as outras pessoas são melhores do que seus filhos ou de você, vai gerar conflito, né? Acreditar que existem famílias 100% harmonizadas e tranquilas é muito complicado. Eu, pelo menos, desconheço. Nós temos momentos de tranquilidade, momentos de harmonia, mas nós temos assim conflitos enormes, principalmente nessa competição pela atenção de determinado membro da família, né? Um quer ser mais amado que o outro, um quer ser mais inteligente que o outro, está sempre aquela competição. Vamos lembrar que, até biblicamente falando, Abel e Caim, o conflito já começaria, né? A gente vai se lembrar aí de vários conflitos familiares durante o tempo, durante a própria história, né? Era muito comum no Império Romano, por exemplo, o conflito entre parentes, até mesmo tendo mortes, né? Assassinando um ao outro para poder assumir a coroa, as propriedades do outro. Esse conceito de família, de amor familiar, de amor fraterno, é algo muito recente, é uma coisa do século XIX, do século XX, nem do século XIX. Para vocês terem uma ideia, na época das navegações, era muito comum, uma boa parte das famílias eram pobres, tinham poucas condições, então você ia encontrar crianças de 8, 9, 10, 11, 12 anos, que eles estavam dentro dos navios. Eles saíam de Portugal, da Espanha, de vários países, iam para o navio, eles cresciam dentro dos navios, né? E aí eles voltavam, e as famílias queriam logo que eles casassem, tomassem conta da própria vida, porque era difícil manter uma família, né? Era muito complicado. Existia também, com a família, quando tinha alguns filhos a mais, era muito comum você colocar o filho entre o casal, no meio, né? E nessa situação, muitas vezes você acabava dormindo sobre a criança, e a criança falecia, e você dizia, essa família falava que isso era desejo de Deus. O que eu estou falando é sério, gente. A gente aprende, quando você vai estudar pedagogia, história da educação no mundo, você ouve essas histórias, né? E tem as rodas dos enjeitados, que as mães deixavam os filhos nas santas casas, tinha uma roda, tipo quando você vai comprar gás, não tem que você coloca o gás e roda, tinha a roda dos enjeitados, a criança entrava ali, dava a volta, a freira vinha e abrigava a criança. Então a família romanceada, a família tudo certinho, bonitinho, gente, é difícil. As famílias se unem muito nos momentos de catástrofe, né? Catástrofes e dores, né? Como a gente está vivendo agora, né? A gente acaba se unindo nesses momentos de sofrimento, de dor, mas depois que as dores passam, depois que as coisas se começam a se engrenar, entrar no eixo, dificilmente essa harmonia permanece, né? Então a gente tem que entender um pouquinho isso, para que a gente entenda como é que as coisas se encaminham, né, para ser como são, para chegar no ponto que estão. Então a gente precisa entender melhor como é que as relações familiares, para poder entender que essa busca de família perfeita, família onde não há conflitos, é muito difícil, né? Eu não digo que é impossível, mas é muito difícil. Ela é possível enquanto tem um elo de ligação, como eu falei, uma pessoa que consegue manter essa ligação harmoniosa, mas com o tempo a tendência sempre é se afastar. E isso vai gerar conflitos de identidade, conflitos de interesses, conflitos econômicos. A gente vê assim, uma quantidade de pessoas brigando por bens familiares, né? Tem agora pouco tempo aí, a gente está vendo aí a questão de um apresentador de TV que se faleceu, não vou citar o nome, para não dar, né? Que faleceu nos Estados Unidos, e olha a situação que está, né? É muito complicado. Então a gente precisa entender por que esses conflitos existem, e eles existem porque são seres humanos.
e o ser humano vive em conflito consigo mesmo, né? E também com os outros e com as outras pessoas. Muitas vezes, durante muito tempo, existiam relações, casamentos que eram arranjados e que as pessoas conviviam juntos durante muito tempo, sem amor e sem fraternidade nenhuma. É claro que existem casos onde, com o tempo, as pessoas vão se conhecendo, vão convivendo e vai se estabelecendo uma relação de carinho, de afeto e de amor. Mas isso não significa que seja da família toda. Às vezes são de pequenos grupos, dentro da própria família, subgrupos, que tem uma relação melhor, mais fraterna, mais amorosa. Mas a família toda é muito complicado. Fiz algumas perguntas aqui do tipo: a sociedade enfraquece quando os valores familiares se perdem? Olha, eu não digo que quando os valores familiares se perdem, a sociedade enfraquece. A sociedade muda. Porque os valores vão mudando, né? Os valores mudam conforme a evolução, o comportamento e as atitudes. Para quem já vem de um período, né, dentro de certos valores, dentro de certas posturas, evidentemente que ela vai se sentir ultrajada, violentada. Por quê? Porque as pessoas vão mudando, o conceito vai mudando, como eu disse agora há pouco, né? Existem várias famílias que são agregadas hoje, né? Você imagina uma família do século XX, dos anos 30 a 40, onde na mesma mesa, né, numa festa, tá lá o pai, a mãe, o pai com a nova esposa, a mãe com o novo marido, né? Os filhos do pai com a nova esposa, o filho do pai com a antiga esposa e vice-versa, tudo sentado ali dentro, o namorado do filho, a namorada da filha, né? O namorado da namorada. Hoje você vai ter que encontrar famílias que são, né, que isso fazem parte. Então naquela época você ia dizer que os valores estavam se perdendo. Mas hoje é um conceito, né, é um conceito novo. Hoje a mulher ela continua ainda sendo o alicerce mais forte da família, porque ela educa, ela acompanha, está muito presente. Então, e o homem também hoje está tomando muito posse disso, né? Hoje a gente tem uma quantidade de homens que assumem a própria família, a educação dos filhos, são pais solteiros que assumem, né? Que estão aí hoje em muito maior número. Então, não é que os valores enfraquecem a família, mas a visão vai mudando. O que vem enfraquecendo a família, vamos dizer assim, é quando você diz, né, coloca que a família é desnecessária, né? Que não é necessário ter família. Nós estamos percebendo, pelo menos eu vejo isso hoje, né? Em momentos difíceis, a família, seja ela como for, tenha ela a constituição que tiver, ela, na hora de amparo, mesmo que seja conflitante, mesmo que ela seja muito delirante, vamos dizer assim, mas ainda é o ponto de referência. A gente precisa saber de onde a gente veio, né? A gente precisa saber da nossa origem, porque quando eu não sei quem eu sou, de onde eu vim, eu me torno um ser sem origem, um ser sem passado, sem história. Eu me torno um ser vazio, né? Eu preciso ter história, eu preciso saber, sabe? Parece uma banalidade, mas não é. Eu preciso saber da onde meu pai veio, da onde a minha mãe veio, onde o meu avô, qual é a origem, para eu saber o que me forma, né? Essa minha formação como ser humano. Eu preciso disso. E durante um bom tempo aí, a família foi banalizada por esse ponto. Ela pode ter conflito, ela pode não ser o exemplo maravilhoso, ela pode não ser tudo aquilo que você sonhou, mas é o berço que você veio. Aí nesse ponto eu diria que algumas coisas são conflitantes. A educação dos filhos depende do Estado ou dos pais. Esse é um outro ponto, né? O STF, o ano passado, determinou que a educação dos filhos tem que ser feita na escola, né? Nesse ponto aqui, existem vários países no mundo inteiro que os pais, em Nova York já acontece isso, em vários países, onde os pais e as mães eles assumem a educação dos filhos. Mas veja bem, o nível educacional,
O nível de formação é muito maior, superior que o nosso. Aqui no Brasil aí, o índice de analfabeto funcional, de pessoas que não têm condições de educar, estou falando de educar no sentido formal da palavra, né? De letras, de escrever, interpretação de texto, matemática, tudo isso, a nossa sociedade é muito carente disso, né? Ela tem uma dificuldade enorme, porque o nosso nível educacional é muito baixo, muito baixo. E uma outra coisa que vai entrar a família também, é que de um tempo para cá, a família, pai e mãe, com essa questão de ter que trabalhar muito, a educação dos filhos foi toda para creche, né? Depois do jardim da infância, para o pré. Então muitas vezes a criança, o convívio dela com a família, com o pai, com a mãe, é muito restrito muitas vezes ao final de semana. Porque em muitas famílias com menor condição de classe média, vamos dizer assim, antes da pandemia, né? A criança já ia pro berçário, porque o pai e a mãe precisavam trabalhar, depois ia para a creche, depois pro pré, pro jardim de infância, e estudava, depois ia pro judô, pra matemática, pro curso de inglês, pro um monte de curso, ia encontrar o pai e a mãe talvez no final da noite. Então isso foi enfraquecendo essa ligação afetiva de pai e mãe, né? Porque você acabava não convivendo. E no final de semana tinha eventos, alguma outra coisa, então o convívio familiar acabou ficando muito restrito por causa dessa velocidade de trabalho, essa condição de trabalho. E isso vai tirando realmente uma relação afetiva de pai e mãe, né? Acabam sendo vários estranhos ali dentro. Então o Estado, no caso do Brasil, ainda acaba tendo que tomar conta. E aí que é o grande problema, que o Estado não foi feito para educar, para querer ser educado no tipo bom dia, boa tarde, boa noite, seminário, pode sentar para respeitar. O Estado, a educação do Estado é formar a parte educacional, como falei, nos campos da letra, da matemática, humanas, né, das exatas. Não é para cuidar de certos problemas que deveria ser da família. Nos últimos anos, principalmente aqui no Brasil, o professor e tudo, e as escolas acabaram quase que assumindo essa responsabilidade por falta de convívio. Então hoje a gente vai ter uma relação familiar muito desgastada por não ter convívio, né? E nesse ponto, esses 40, 80 dias que nós estamos aqui, para muitos familiares, para muitas pessoas, foi uma oportunidade enorme de reencontrar filho, reencontrar as pessoas, de conversar, né? Qual a diferença dos frutos na educação dos pais, né, para o ensino dos filhos, né? Como é que é? Então, o que acontece? Esse distanciamento também vai gerando o quê? Eu converso pouco com os meus filhos, eles conversam pouco comigo e vice-versa, vai ter um distanciamento, vai ter uma falta de ligação, e aí de repente meus filhos estão com um problema de depressão, de ansiedade, um monte de coisa, e eu mando para o médico, para o psicólogo, psiquiatra, mas eu não convivo com eles. Nesse ponto vai gerando mais conflito, porque na verdade eu não tenho uma relação afetiva, né, com os meus familiares. Eu não tenho relação afetiva com pai, com mãe. Eu poucos conheço, eles poucos me conhecem, e acaba gerando um monte de situações conflituosas que poderiam ser resolvidas sentando e conversando, mas nunca tem tempo. Olha, conversa com o teu pai, conversa com a tua mãe, faça isso, faça aquilo. Eu não tenho tempo de fazer isso. E nesse não ter tempo, de não fazer as coisas, eu vou me perdendo, né? Eu vou me perdendo essa minha ligação com as pessoas, e eu vou criando cada vez mais o quê? Um distanciamento disso, né? Aí vem esse agravamento aí dos conflitos, né? E a gente vai ver assim familiares que realmente casos aí grotescos de filhos matando pai matando filho, porque não tem uma relação, não desenvolveu uma relação de amor, né? De afeto. Então tudo isso vai gerar grandes conflitos. Mas a primeira coisa, assim, quando diz assim, o que pode realmente melhorar as relações familiares, né?
Pegando aquilo que eu disse no início, se a gente começar a se comunicar melhor, aprender a se comunicar melhor, em vez de ficar supondo o que o outro sente, em vez de ficar supondo o que o outro está desejando, por que não pergunta, né? Então a comunicação melhor é perguntar: como é que você está? Como é que eu posso te ajudar? O que você está desejando? O que você... Sabe? Esse negócio de querer que a gente adivinhe o que o outro está pensando, querendo... Ninguém aqui é futurólogo ou adivinho. Aprender a conversar, a se comunicar. Família que se comunica, família que senta para conversar e colocar as cartas na mesa e falar o que está acontecendo, tem uma relação mais sincera, mais verdadeira, né, e menos conflituosa. Outra coisa, tirar a culpa. Ah, a culpa foi tua. Ah, a culpa, sabe que negócio? Ah, não deu certo por tua culpa. Aquilo aconteceu por tua culpa. Tira essa palavra culpa. O que aconteceu foi uma responsabilidade de ambos por um desconhecimento, uma falta de informação, por um monte de coisa. Mas tirar das costas dos filhos, da costa do pai ou da mãe, o sentimento de culpa. Isso não resolve nada. E o pior de tudo, fica culpando, parece que gosta de jogar a culpa. Então aquela culpa de algo que aconteceu há 20 anos atrás, em todos os momentos de conflito, de alguma briga, volta. Ah, se lembra quando você fez tal coisa, se lembra... Isso, né, não dá certo. Então é melhor resolver a situação, tirar esse sentimento de culpa, conversar, isso é muito importante, né? Largar de comparar a vida dos outros. Gente, uma coisa é o que eu vejo, outra coisa é a verdade que existe ali dentro. Então, boa noite, Alessandro. A casa dos outros é a casa dos outros, a minha casa é minha casa. O que acontece aqui na minha casa é uma coisa, na tua casa é outra. Agora, achar que a minha família é melhor que a tua ou que a minha é melhor que a sua, isso é tolice. Por quê? Porque todas essas famílias são boas, né? Dentro das suas divergências, todos os seus problemas são boas. Todos com seus defeitos, com as suas brigas, né? Um voando no pescoço do outro, um xingando o outro, mas no final se abraça, se ajuda, sabe? Talvez você não tenha dentro da tua família a compreensão que você procura por não saber realmente comunicar os seus sentimentos. E olha, a quantidade de gente que demora, né? Eu falo por mim mesmo, eu para entrar, né, ter uma comunicação mais próxima com a minha família, demorou muito tempo, porque a gente vai tendo uma visão de vida que, né, que vai evoluindo e vai entendendo algumas coisas, até que a gente começa a olhar para os irmãos, para o pai, para a mãe de uma outra maneira, né? Mas os conflitos sempre vão existir. Conflitos com tios, com tias, com primos. Todo mundo tem uma história meio doida aí para contar de conflitos familiares. Todo mundo, não tem como. Então, evitar tentar ser adivinho na família. Se comunicar, perguntar o que está acontecendo. Tirar o sentimento de culpa. Parar a comparação. Né? Deixar de competir. Né? Aprender a compartilhar o tempo. Trabalhar junto. E outra coisa, gente, intimidade. O que acontece dentro da minha casa, o que acontece dentro da tua casa, não é coisa para você ficar espalhando dentro da festa de aniversário das pessoas, contando em churrasco. Ah, o meu marido não sei o que, a minha esposa não sei o que. Sabe, tem gente que parece que chega lá e abre todas essas histórias íntimas na vida sexual, na vida pessoal, conta quanto o outro ganha, quanto o outro perdeu. Fica uma situação, sabe, complicada. A gente precisa preservar a intimidade familiar e a nossa própria intimidade, senão fica difícil. Se a gente começar a trabalhar isso, é muito melhor. Uma outra coisa que a gente precisa entender, que a família é formada por indivíduos. Indivíduos que têm a sua individualidade, suas características, seus desejos, seus pensamentos, sua forma de agir, sua forma de pensar, né? Que são seres únicos e que a gente não pode tirar dessas pessoas o direito de serem quem são. A família é o local onde eu deveria, pelo menos, me sentir aceito, compreendido do jeito que eu sou, da forma que eu sou. Agora, no momento que eu quero, né, vamos dizer assim, desfigurar uma pessoa,
tirar dela as características que ela tem, moldar. Ah, eu vou moldar meu filho. Gente, ninguém molda ninguém. Nós já nascemos aqui no nosso DNA, na nossa formação mental e emocional, nós já temos a nossa personalidade. Ninguém molda ninguém. Nós já temos isso, e nem pai nem mãe vai mudar isso. Isso é característica de cada um. Quem nasce para ser bonzinho, vamos dizer assim, vai ser bonzinho. Quem nasce para ser malzinho, vai ser malzinho. O que vai transformar um e o outro é a consciência dele perante a vida que ele leva. As coisas vão acontecer na vida dele, ele vai aprender com os erros e com os acertos, e aí vai decidir qual o caminho que ele vai seguir na vida, né? Pai e mãe, ele deve entender que até uma certa fase da vida, ele é responsável sim por dar formação religiosa, segundo a visão da família, dar uma formação educacional. Eu vejo assim, que criança, a certo ponto, ela tem seus direitos, assim, as suas opiniões, mas pai e mãe não pode abrir mão do direito que lhe consiste, que é o quê? Dar a base, né, de sustentação dele, que é a base moral, a base educacional, a base de formação e de respeito pelos outros. Isso vem dentro de casa, isso não é a escola que dá, isso é pai e mãe que dá, né? Agora, depois que você vai crescendo, vai passando a adolescência, vai se tornando adulto, a tua personalidade vai aparecer, vai aflorar, e você vai dar sequência à sua programação de vida interna, ao que você tem que fazer isso daí. Cabe ao pai e à mãe, nesses momentos, né, deixar que o filho siga em frente. Um grande conflito que existe, que as famílias latinas, principalmente nisso, diferente das famílias anglo, né, anglo-saxões, vamos pegar assim, as famílias de origem italiana, portuguesa, espanhola, elas são muito passionais, né? Judias também tem muito isso, de querer juntar tudo numa família, né? É como se fosse uma galinha assim que abre as asas e coloca todos os seus filhotinhos embaixo. Os anglo-saxões, ingleses, americanos, alemães, os filhos, eles chegam a uma certa época, vai viver a vida, né? Vai trabalhar, vai passear, vai viajar, vai fazer alguma coisa. Eles se desgarram mais cedo da família, né? Agora, é muito comum os italianos, os portugueses, os latinos, né, viverem junto com o pai e a mãe até, né, até a morte. Isso é característica cultural, né? Cada cultura tem seu jeito. Então você vai ver, por exemplo, um muçulmano, um indiano, né, não existe esse negócio de você, enquanto o pai tiver o oriental, ter o respeito do pai, da mãe, dos mais velhos, né, que é comum. As pessoas são muito próximas, a religião liga muito, né, os judeus e os muçulmanos têm uma ligação religiosa muito grande com a família. Então isso tudo tem a ver muito com a parte cultural da família, de origem de cada um. E a gente precisa entender isso, né? A família do Brasil, família brasileira, não tem nada a ver com a família argentina ou de outros países da América do Sul. Da mesma forma que uma família do Paraná, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, é bem diferente da família de que nasce em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Minas. Aqui o país é tão grande que cada região, as famílias têm a sua característica, né? E a gente vai se misturando e vai trazendo outras características para dentro daquela região ali, mas tem as suas características. O conflito surge justamente quando eu não respeito isso, né? Eu preciso aprender a compreender. Deixa eu ver aqui os comentários de vocês, que não está aparecendo aqui no meu celular. Vocês podem estar falando aqui, eu não estou vendo, né? Então eu preciso aprender a ver as pessoas de uma outra maneira. Deixa eu ver aqui. Boa noite, Alessandro, Helenice, né? Ninguém muda ninguém, realmente ninguém muda ninguém. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. Aqui tem 20 comentários, só está me aparecendo um pouquinho. Gente, vocês querem falar mais alguma coisa? Que não está aparecendo todos os comentários aqui para mim. Hoje a internet está meio estranhinha, né? Algum comentário, mais algum comentário aqui? Para a gente dar continuidade.
Alessandro, tem alguma pergunta para fazer? Eu já, né? Quer perguntar alguma coisa que você sente necessidade de perguntar? Então, gente, são essas características assim que a gente precisa começar a rever, né? E entender como é que é essa transformação. A família sempre se transformou, ela sempre vai se transformar, ela sempre vai ter conflitos, ela vai sempre ser um conflito. é, Só que é desses conflitos, é dessas mudanças, é dessas divergências que a gente evolui, que a gente cresce, né? Dentro de uma visão sociológica, antropológica. Boa noite, Ever, tudo bem? A gente vai encarar a vida nesses pontos, né? Mas é claro que a gente acaba entendendo que existem outras questões que precisam ser trabalhadas, né? Muitas vezes eu tenho coisas minhas que eu não quero compartilhar com a minha família, que eu não me sinto bem com eles, eu não me sinto livre para falar, não me sinto livre para me expor. Aí cabe também à família criar momentos onde você possa criar momentos de você se abrir, de você conversar, de você trocar opiniões, trocar ideias, porque senão fica muito, muito difícil a gente se entender nesse meio todo, né? Então a gente precisa entender tudo isso. Deixa eu ver aqui. Hoje aqui tanto no Face quanto aqui eu não estou conseguindo ver o comentário de vocês. Então se vocês têm algum comentário, né, eu vou pedir que depois vocês passem para mim, porque eu não estou realmente conseguindo aqui ver o comentário, tá bom? Coisas da internet. Deu para entender, gente? Tirei a dúvida de vocês, falamos um pouquinho sobre isso. Querem comentar um pouco mais? Né? Então vamos parar de ficar comparando filho, comparando casamento, comparando as pessoas um com os outros, que cada um tem a sua história, cada um tem as suas características, e isso não é legal, né? A forma, entender também que a forma de educar de cada país, de cada família, vem da sua própria origem, né? Da sua própria visão de mundo, e que cada um de nós vai ter essa visão diferenciada. Então a gente precisa entender melhor como é que as coisas funcionam, o trabalho, né, na cabeça de cada um. É mais um trabalho de compreensão, de aceitação das individualidades, né, do jeito que cada um é, que cada um pensa. Existe uma ideia assim meio que a gente adquire naqueles contos de fada, né? Que é o Viveram Felizes para Sempre, de Branca de Neve, Os Sete Anões, né? Da Bela Adormecida. Ele tem uma visão de que as coisas são assim perfeitinhas, bonitinhas, e não são, né? O convívio dentro da mesma casa, da mesma família, ele muda muito. Então, você viver longe da família, você viver perto, vão ter diferenças, né? Os filhos não são iguais, o pensamento não é igual, mas a gente pode gerenciar esses conflitos conversando, interagindo e entendendo as dificuldades e os problemas que cada um tem na vida. A melhor forma é a compreensão, é a interação, é entender as diferenças, é compreender que o mundo evolui, muda. Mas antigamente que era melhor. Antigamente era o teu ponto de vista, do jeito que você acredita que era. Mas é a mesma coisa, gente. Se a gente for olhar os filmes, a gente vai ter uma ideia de passado, do passado, muito romantizada. Mas não é verdadeira, né? A verdade é o que está vivendo aqui hoje. São as dificuldades, os problemas, né?
que são do dia a dia, é ficar 24 horas por dia trancado em casa com a, sabe, com o esposo, com a esposa, com os filhos, com tudo que está acontecendo. Não é fácil, né? Isso vai gerando conflitos, isso vai gerando situações que a gente precisa aprender a trabalhar, precisa aprender a compreender como é que a gente pode lidar melhor com isso. Mas isso é só com o tempo, com a transformação e com a mudança de perspectiva da vida. Então era isso que eu queria conversar com vocês hoje. Hoje eu não consegui responder vocês aqui porque está difícil, né? A gente pegar aqui os comentários, mas depois eu vou tentar levantar aqui e aí depois eu mando a resposta para vocês pelo próprio Face, né? Aprender a trabalhar, precisa aprender Então, é essa visão que a gente precisa levantar. Amanhã é o dia da aula do curso da AEC, preparatório da AEC. Vai ser o tema o Espiritismo como Consolador Prometido, né? Então eu vou falar sobre o Consolador Prometido amanhã. É um tema bem interessante. Vai ser amanhã às 9 horas. Nós vamos conversar sobre isso. E na quarta não vai ter. Na quinta o Evangelho no Lar. Então eu mudei, né, a estrutura justamente porque na próxima semana eu volto a trabalhar e tudo isso. E daqui a alguns dias deve voltar também as atividades no centro. Então tem algumas atividades à noite. Então eu vou manter as lives nos dias que eu não tenho atividade no centro ou que eu não tiver nenhuma atividade à noite, tá bom? Então hoje, amanhã, na quinta-feira o Evangelho e a gente depois descansa porque a gente tem que conviver com a família, né? Mas eu também, não esqueçam, entre no Facebook, deixe suas perguntas, entre em contato comigo lá pelo WhatsApp, quem não tem depois entre em contato que eu passo, pelo Instagram também, ou pelo Telegram. Então tem um monte de mídias aí para entrar em contato. O projeto Girassol, estou fazendo ele, daqui a alguns dias é só voltar para a secretaria lá, ver como é que vai ficar a estrutura do trabalho, como é que vai ficar a questão das atividades presenciais, tudo isso, para a gente entrar em contato com vocês. Nos últimos dias, assim, algumas pessoas têm me procurado, têm conversado, né, para essa questão de auxiliar nessa parte emocional. Se vocês quiserem entrar em contato, entrem, a gente conversa, não tem problema nenhum. E divulguem o vídeo, né, compartilhem na sua página. Tem algumas coisas aí que daqui a alguns dias eu vou estar contando para vocês, algumas novidades, boas novidades. E vamos desenvolver uma coisa para encerrar. Que é a questão realmente de você entender, né, que a vida é muito mais do que as pessoas falam, pensam. A vida acontece dentro da sua cabeça, dentro do seu sentimento, dentro de você. E a gente precisa aprender, primeiro de tudo, aprender a viver bem com a gente mesmo, dentro das nossas limitações, da nossa visão de vida. E depois aprender a viver bem com os nossos filhos, com os nossos irmãos, com os nossos amigos. É um processo. E que a gente vai aprender, né? Vai aprendendo, e a sociedade vai aprendendo conforme vai evoluindo. Então, conflito se resolve conversando, conflito se resolve procurando compreender o outro, entender o outro nas suas limitações e nas suas dificuldades. Conflito é uma questão de posicionamento, tá? Gente, eu vou encerrando por hoje, né? Eu não consegui visualizar o comentário de vocês nem na página do Facebook, que está aqui aberto, e nem na página nem no meu celular. Então, se eu não respondi alguma coisa hoje para vocês, é porque eu não consegui ler, né? Não veio nada aqui para mim. Mas, como eu falei, eu vou depois ver na página se houve algum problema, para ver o que vocês colocaram,
para depois dar o retorno para vocês, tá bom? Então fiquem com Deus, descansem, aproveitem o dia, façam suas preces, suas meditações, relaxem, aproveite sua família, aproveite seus amigos e vamos em frente, né? Com um sentimento de que as coisas vão ser sempre melhores, né? Pensamento elevado. Fiquem com Deus, amanhã a gente volta, bom descanso e que Deus nos proteja, tá? Nos abençoe sempre. Até mais.